lazer. Os nossos jovens estão morrendo porque não tem espaço para eles jogarem uma bola. O que eles estão fazendo? Eles estão desocupados aqui, eles vão se meter com drogas. Então, teve uma política com base no movimento social, exigência de políticas públicas. Então eu dediquei os últimos 2 anos a estruturar a governança da Glocal, a escrever documento, a melhorar a transparência, prestação de contas, relatório de impacto, nos inscrever em conselho, tirar certificado. E a gente foi construindo essa governança. E o dinheiro para pagar o vestibular, que era 100, 150 reais. Você acha que eu tinha dinheiro para pagar a matrícula? Que era mais de 1.000? E eu fiquei muito frustrada. Mas aí eu consegui a vaga pelo ProUni no mesmo curso. Ou seja, eu perdi 150 reais. Não precisava ter feito o vestibular. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando e Fazendo. Aqui nós entrevistamos pessoas que estão mudando o mundo. Pode parecer idealista falar dessa forma, mas pelo menos a realidade de onde os nossos convidados estão, eles estão transformando sem dúvida nenhuma. Então, desde o início do podcast, desde o nosso primeiro episódio, eu acho que não teve nenhuma ocasião que a gente não tenha mencionado a Glocal Aceleradora. Eu participei da aceleração da Glocal com a Associação Limiar, que é uma das patrocinadoras desse podcast. A gente trouxe aqui convidados que participaram da aceleração da Glocal, mas hoje nada melhor para falar sobre a Glocal do que a diretora executiva da Glocal, Juliana Gouveia. Se apresenta pra gente, Ju, fica à vontade. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, aceito participar. É uma honra ter você aqui. Obrigada, gente. É isso aí, bem-vinda, bem-vinda. Obrigada, uma honra estar aqui também. Não sei o que eu falo sobre mim. Sou Juliana Gouveia, tenho 39 anos, moro atualmente na cidade de Suzano, sou casada, deixa eu ver. E sou original aqui de São Paulo, moro em Suzano, mas eu nasci em São Paulo, na periferia, no Jardim Ângela. Hoje, na verdade, passei na frente do hospital em que eu nasci, na verdade, em Santo Amaro, mas cresci lá no Jardim Ângela. E estou à frente da Glocal nos últimos 7 anos. A gente foi construindo o que é a Glocal Aceleradora, né? A Glocal já existia como movimento de arte e cultura, impacto social e espiritualidade. E a gente criou esse braço, eu tive à frente da criação desse braço de aceleração, da gente oferecer suporte para líderes de projetos sociais, para as iniciativas deles serem mais transformadoras, eficientes e terem sustentabilidade financeira. É isso que a gente faz e é à frente disso que eu estou hoje. Legal, Ju. Mas a gente vai falar bastante da Glocal daqui a pouco. A gente precisa voltar aqui um pouco para saber um pouco mais da sua história e a gente andar pela história para ter sentido, né? Tem bastante coisa, tem algumas pessoas que o que ela faz tem tudo a ver com a origem dela. Sim. Tem algumas que não, né? As pessoas constroem história de forma diferente, mas algumas vezes eu te ouvi falando, às vezes lá na noite de lançamento, na abertura do ciclo de aceleração, em outros momentos também, você contando desse movimento de origem. Você foi beneficiária desses projetos sociais que agora, né, você está à frente de cada 6 meses de uma turma que está sendo acelerada, mas você estava lá pensando na ponta, né? Você estava lá na ponta recebendo sim. O que hoje as organizações fazem, né? Como eu falei, nasci no Jardim Ângela, que é um bairro super de periferia, né? E morei lá a vida toda, morei lá até 5 anos atrás. Os meus pais moram lá ainda e era um bairro muito violento, né? Muito afastado do que a gente chama de cidade, né? Eu lembro da gente falar, a gente vai na cidade, de ir no centro da cidade, né? Hoje não existe mais isso, né? A cidade está em todo lugar. É urbanizado em todo lugar, é quase zona rural, né? Mas... Não, eu me lembro quando uma agência do Itaú foi ali perto da curva do S. Ele colocou aquela agência, né? Falando, nossa, a cidade está chegando aqui, né? Não tinha nem o terminal Capelinha ainda, né? Poxa, o McDonald's mais próximo da minha casa... Era o Borba Gato, não era? Era o Borba Gato, que acho que 14 quilômetros. Então, tudo o que significou para mim
nascer no Jardim Ângela. No mínimo 2 horas, 2h30 a menos no meu dia para crescer, para ser criança, para estudar. Então, a gente tem essa máxima, né? Todo mundo tem 24 horas no dia. Depende de onde você nasceu, onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda. E aí teve uma coisa muito, assim, que definiu muito a minha história. Eu morava lá, mas eu não vivia 100% lá. Eu sempre estudei longe de lá. E isso já era uma tentativa dos meus pais de me manter longe da influência do que era conhecido naquele bairro, que era violência. Quando eu tinha 10 anos, a ONU declarou o Jardim Ângela como o bairro mais violento do mundo. E eu lembro muito dos meus pais falando que tinham medo de eu sair depois com os amiguinhos da escola, depois da escola. E, de propósito, eu fui matriculada numa escola a 10 quilômetros da minha casa. Então, eu acordava 1h30 antes e tinha toda essa viagem para ir para a escola, voltava de ônibus, desde a primeira série voltava... Não, a primeira série acho que não, meu pai me buscava, mas... Desde a segunda série eu voltava de ônibus com as criançadas. Hoje não existe mais isso, né? Criança dentro de ônibus, a gente não vê criança sozinha dentro de ônibus, né? Mas a gente entrava, passava por baixo, ia lá pro fundo, ficava pulando as lombadas, mas era isso, eu tava sendo criança sempre no caminho, indo e vindo. Eu sou filha de taxista, então tava sempre no carro do meu pai indo e voltando de ônibus, né? E crescendo ali, eu fui beneficiária de vários projetos sociais. Tanto lá no Jardim Ângela, quanto na região em que eu vivi mais, que foi ali perto do Terminal João Dias, Jardim São Luís, Monte Azul, porque eu estudava ali, a igreja que eu frequentava ali, os meus avós moravam ali, então minha família estava muito... A rede de apoio da minha mãe era a 10 quilômetros da minha casa, então eu estava muito ali, vivendo ali. Então minhas amizades eram mais ali. Também é uma zona periférica, né? Então eu fui beneficiária, eu fiz... numa escola lá, no projeto social, eu fiz espanhol, fiz francês, lá perto da minha casa, fiz artes plásticas, ginástica olímpica, ali em Santo Amaro, fiz natação, fiz ginástica olímpica também, fiz aula de tênis, eu tive umas coisas assim meio... Mas uma coisa que foi muito decisiva na minha vida foi quando eu tinha 14 anos, tinha um projeto social de empresários que decidiram pagar para alunos de escola pública fazerem Senai. O Senai tem cursos pagos, né? Mas eles fizeram uma turma só de escola pública de algumas escolas ali da região. Então, a gente não estava concorrendo com todo mundo que queria fazer Senai, era só entre a gente. E aí eles fizeram 2 turmas de 30 alunos. Eram 30 alunos só. Uma turma só de 30 alunos. 15 meninos, 15 meninas de 14 anos, e a gente foi fazer um curso de aprendizagem industrial, de mecânica de usinagem, mecânica de precisão. E aquilo mudou a minha história, porque eu estava estudando escola pública, estudei a vida inteira escola pública, e eu não sabia, assim, eu tinha, apesar de ser uma escola boa até para a região, não tinha qualidade. Escola pública, assim, é muito difícil, falta professor e tal. Então, ir para o Senai, eu tive aula de matemática, de química, de física, de português, coisas que de informática, coisas que eu não tinha acesso na escola pública. Os meus colegas que, quando eu estudei, né, eu também vivi nessa região aí que você falou, né, do outro lado da avenida, mas eu também estudei nas escolas em Santo Amaro, né, depois no segundo grau em Santo Amaro. Mas os meus colegas, os mais inteligentes, que era, sei lá, 1 ou 2 por sala, ou 1, às vezes na turma inteira, né? Todos os primeiros anos no segundo grau era quem fazia o Senai. Fazer Senai já era bom resultado, né? Primeiro que para entrar no Senai tem uma prova. Então você já tinha que ser diferenciado. Nesse meu caso, eu fiz uma prova com outros alunos do mesmo nível que eu, então estava mais fácil a concorrência, não era ampla concorrência. Mas só deles selecionar 15 meninos, 15 meninas, já diferencia de qualquer turma de Senai, só tem homem em turma de Senai. Isso, exatamente. E aí o curso é mecânica de Eu precisão. não conheço você é a única menina que eu conheço que fez Senai. Eu conheço mais 14.
Porque estava na minha turma. Pois é. Mas é isso. E o Senai mudou a minha vida, porque eu aprendi matemática, eu aprendi desenho técnico. Então, mexer em computador, desenho técnico na mão, desenho técnico. E aí, mecânica de precisão, então fazer conversão, sabe? Você tinha computador na Geometria. sua casa? Não tinha computador. Talvez com 14 anos eu já tivesse. Não sei se eu já tinha. Acho que não. Acho que demorou um pouquinho mais. Mas se eu tinha, tipo, devia estar começando, porque eu tenho um irmão mais velho e ele já estava trabalhando, né? Então ele foi quem comprou o computador de casa. Primeiro. Começou a trabalhar, comprou um computador que era basicamente, sei lá, para jogar e Windows Word. Só, né? A gente jogar o campo minado. Mas não sei se com essa idade eu já tinha, eu acho que não. Mas, então, eu acho que esse foi o principal projeto social, assim, que fez diferença na minha vida, porque foi um projeto de educação, né? E eu fiz todo o curso lá, eu aprendi a fazer hidráulica, elétrica, a mecânica, usinagem mesmo, torno, fresa e tal. Eu nem consigo pensar, tipo, eu já fiz tudo isso, né? Não lembro mais, obviamente, fazer essas coisas, mas eram coisas super difíceis que eu aprendi a fazer e abriu um universo para mim. Todo mundo que fazia tinha vontade de fazer engenharia. Engenharia estava totalmente fora da minha... Do mundo, né? Do mundo. Quando eu cresci, eu lembro do meu pai me incentivando a trabalhar no comércio, a Tem um negócio. ter um negócio. Meu pai sempre foi do negócio. Meu pai terminou a escola e ele teve a oportunidade de ir para a faculdade. Oportunidade não quer dizer que ele passou no vestibular. Eu não sei que tipo de oportunidade. Mas ele pôde decidir se ele ia ou não. E ele decidiu abrir um bar, que para ele era a solução dos problemas dele. Eu vou ficar rico, vou abrir um bar. É assim, alguém sem... Mas ele bebeu o bar, né? Ah, vai saber. Eu sei que não deu certo, ele virou taxista. Mas assim, ele abriu mão e eu vejo meu pai um homem muito inteligente. Se ele tivesse ido para a faculdade, assim... Sim, ele é verdade. Assim, que ele teria conquistado. Ele conquistou muito, ainda assim conquistou muito. Mas o que ele teria conquistado, né? Só que assim, o bar era imediato. Fazer faculdade, ele tinha que esperar. O como ele ia pagar essa faculdade, eu não sei. O que ele ia passar... nesses 4, 5 anos eu não sei. Então, era o que dava para ele fazer, né? Não foi só uma burrice de uma escolha errada. Eu acho que era o que era a possibilidade. Que assim que as pessoas faziam. Isso. Né? Era assim que... E aí eu lembro ele me incentivando, ele trocou uma Kombi, um caldo de cana num terreno, numa comunidade lá, numa favela lá perto de casa, e era um terreno bem na rua, assim. Era uma porta comercial. E ele falou, vocês têm que aprender, vai fazer curso de cabeleireiro pra vocês abrirem um salão. Era esse o futuro que ele vislumbrava pra gente. Ao mesmo tempo, sempre incentivando a gente a estudar. Estuda. Vocês têm a pior escola, mas dentro da pior escola vocês têm que ser o melhor. Então, sempre incentivando a gente. E assim, ele muito informado. Ele é taxista, né? Ele é taxista, então ele estava sempre atento ao jornal, à notícia. Então, ele era um homem instruído dentro das possibilidades dele e sempre entendeu o valor da educação. Então, era uma coisa que ele sempre incentivou a gente. Então, eu acho que esse projeto abriu uma porta de verdade, assim. Aí tem uma coisa que tem a ver com o projeto social, mas também é a vida de igreja, né? Cresci numa igreja. Acho que a igreja também guardou muito a gente de se envolver, como, sei lá, colegas de classe se envolviam com drogas, com gente na rua, não sei o quê. Essa época era a violência os grupos de extermínio, né? Isso, eu lembro muito de história de pé de pato, de matar gente, de gente desviar de cadáver. Gente morta na rua. Muita gente. Eu fui em muitos... Uma coisa que meu marido sempre... Ele fica muito revoltado. Eu fui em muitos velórios quando eu era criança. Eu ia em velório de gente que eu não conhecia, porque era da rua, eu não sabia exatamente de quem era, mas aí, tipo, minha mãe e minha tia sempre queriam ir, e não porque deixa elas eram... a menina sozinha, vai deixar sozinho? Casa, e aí elas queriam ir porque elas eram... Eu vejo filho, hoje... Né? Filho de alguém, e elas eram muito próximas da comunidade, elas tinham um papel de capelania até na comunidade, eu acho. E elas queriam sempre ir, eu tava sempre nos velórios de gente que eu não conhecia. Morreu de tiro, morreu atropelado, morreu não sei o quê. Nossa, quanto eu fui. E da violência, eu vi a violência muito de perto. Eu desviei de muito cadáver, assim, indo pra escola, voltando.
E, enfim, e aí os projetos sociais me abriram uma oportunidade que eu vejo que muitos colegas meus não tiveram. Porque eu vim de um lugar de vulnerabilidade, mas assim, eu ainda tinha um pai e mãe em casa. Eu já saí na frente de Já 80% dos meus colegas, de ter um pai e uma mãe em casa. pai funcional, né? O Funcional, pai funcional, né? trabalhando, colocando dinheiro em casa. E uma mãe cuidando de mim. Então, minha mãe era dona de casa até uns 12, 13 anos depois ela abriu uma loja. Mas eu saí muito na frente disso, né? Sim. Aí, o que eu estava falando da igreja, eu acho que tem uma comunidade também. Muito mais do que a função religiosa, é um clube social a igreja, né? Então você tem amigos ali, todo mundo indo mais ou menos para o mesmo caminho, e aí, por causa da religião, ter um caminho mais assim de prosperar, de trabalhar, de se desenvolver. Os princípios, né? E assim, querendo ou não, a igreja é com base num livro, né? O mínimo que você vai fazer é abrir um livro, ler e tentar interpretar todo dia. Pode ser que você interprete completamente errado, mas você tem um texto na mão que você está lidando com ele todos os dias. A gente tem vários estudos, né, sociológicos mostrando isso nas comunidades no Norte e no Nordeste, que é o lugar onde uma igreja era ativa na presença na sociedade, o índice de analfabetos era menor, de gente com habilidade de comunicar, de falar o que pensa, de se posicionar diante das questões da vida, muda tudo. Eu lembro do meu avô indo para a escola para aprender a ler, para poder ler a Bíblia. E eu achava muito louco aquilo. Eu falei, meu avô tá indo na escola desse tamanho, velho, desse jeito. Ele era engraçado, eu achava muito engraçado. E ele tinha algumas limitações cognitivas, né? Acabou que ele, não sei se ele aprendeu a ler. Na verdade, no fim das contas, eu não sei se ele aprendeu a ler. Mas eu lembro dele indo. Ele aprendeu a ler. Aprendeu a assinar, eu me lembro dele. Não, assinar eu sei. Agora ler, interpretar, isso eu acho que Você não. sabe que eu fui ajudante do seu Ângelo? Do seu Eu fui ajudante pedreiro dele. Olha só. Eu com 14, 15 anos, meu pai falando, mesmo processo assim parecido, meu pai falando, você precisa trabalhar em alguma coisa. E o seu Ângelo, um dia na igreja, falou, tô precisando de alguém, eu fui lá, fui com ele. Aí era um velho muito forte. Ele carregava um saco de cimento e um saco de cal, e são 70 quilos. Nossa. Eu não conseguia carregar o saco de cal, brincadeira. Eu conseguia mais assim. Mas vendo ele carregar, eu ficava intimidado de não conseguir fazer uma coisa que ele era muito forte. Ele era pedreiro, né? Viveu a vida toda trabalhando nisso e enfim, acho que tanto projeto... E aí o papel da igreja também, que me abriu um pouco a porta, que eu vejo que outras pessoas não tiveram, que me colocou em contato de enxergar que o mundo é maior. Porque a gente recebia missionários. Sim. Então, desde muito pequena, eu tinha a oportunidade de ver gente falando inglês. Gente, assim, de verdade, na periferia, hoje talvez seja mais comum, mas isso é muito raro. Sim. Então, tem alguém traduzindo. Alguém traduzindo e você fala assim, eu queria entender. Despertou o desejo em mim de querer saber falar outra língua, sabe? Verdade. E eu digo intercâmbios, né, que trazia gente da mesma idade, né? Exatamente. Que a gente lá... E a melhor amiga da minha mãe era uma americana. Por quê? Porque foi uma missionária da igreja, que veio plantar a igreja, eles ficaram amigos quando eu era adolescente. Então, eu vivi sabendo que o mundo era maior. E com vontade um dia. Eu quero sair. Quero pisar nesse chão. Falar outra língua, sabe? Então, a minha visão de mundo... Eu já nasci com vários privilégios, talvez não econômicos, mas de visão de mundo, assim, porque... por causa desses espaços em que eu estava inserida, por causa dos meus pais, por causa da igreja, por causa dos projetos sociais. Então, eu me beneficiei muito disso. Apesar de não ter dinheiro, eu tinha uma flechinha para eu espiar o mundo maior do que eu. Ju, eu não sei se eu falei, em algum momento a gente conversou sobre isso. Você sabe o porquê que teve aquela mudança grande daquela região? Parque Arariba, Parque Regina, Jardim Ângela, Capão Redondo, Valo Velho. A mudança que aconteceu social, a transformação social de diminuição e mudança da violência, você sabe qual é a causa? Sim, projetos sociais. Projetos sociais. A violência era muito grande ali na região do Jardim Ângela, e aí alguns projetos sociais ali da região, principalmente Santos Mártires, que é uma organização da Igreja Católica. A Casa do Zezinho, Santos Mártires, tem a outra...
outras duas organizações A católicas. Fundação Julita. Aquela que tem ali no Parque Santo Antônio. Não vou falar o nome deles e um dia eu quero convidar aqui. Não é a Julita? Não, é uma organização católica que tem o menor aprendiz dos primeiros, que fez a curva de aprendizagem. Mas o Sérgio era voluntário deles, e deu aula lá deles, ele me apresentou as pessoas lá. Você tá falando... Eu ia falar que é Caritas, mas não é não. Mas o que aconteceu é que quando eu fui fazer a minha especialização em terceiro setor na GV, um dos professores apresentou, na hora que estava falando, ele foi um dos professores. Eles juntaram esses transformadores sociais de toda a região, dessa parte que era mais violenta, e eles queriam provar que não era a polícia, não era esse movimento de vamos colocar mais gente armada na rua, né? Porque tinha muito esse negócio do Maluf, para mais rota, mais tiro, mais que só aumentava essa coisa da violência, né? O pessoal vê violência e repete, né? No sentido de ter os grupos de extermínio e tudo mais. Mas eles prepararam os empreendedores sociais. Então, todos tiveram para ter curso superior ou para crescer na compreensão de mundo, o que fez a transformação acontecer na base. Sim, eu lembro de ler a respeito disso, que eles fizeram um movimento de conselho mesmo, dentro de uma igreja católica ali no Jardim Ângela, e eles chamaram os policiais para irem lá. Isso, teve todo... E falar que, tipo, eles exigiram, assim, presença policial, mas é espaço de lazer. Os nossos jovens estão morrendo porque não tem espaço para eles jogarem uma bola. O que eles estão fazendo? Eles estão desocupados aqui, eles vão se meter com drogas. Então, teve uma política com base no movimento social, exigência de políticas públicas. Então, era um lugar totalmente desprovido de políticas públicas. Eu morava no Jardim Ângela, o hospital mais próximo, Campo Limpo, 8 quilômetros. Então, assim, não ter um hospital num raio de 8 quilômetros, a pessoa cai, toma um tiro, até chegar lá já morreu. Então, aí eles começaram a colocar bases policiais a cada 1,5 quilômetro, melhorar a iluminação, colocar espaços de lazer e, junto com esses projetos sociais, aumentar a oferta de serviços sociais que o Estado não estava conseguindo dar. Então, esses cursos, eu participei ali no Jardim Ângela, do clube da turma, depois mais tarde virou Espaço Criança Esperança, que era um clube enorme de espaço de esporte e lazer, tinha piscina, eu lembro de um dia ter piscina lá, e aí todo mundo falou assim, mas eu não tenho maiô, eu não tenho biquíni, eu não posso entrar. E aí a professora assim, mas aqui tem, ela tirou um saco, um monte de maiô lá pra gente vestir, e foi uma coisa assim, eu falei, porque tava todo mundo triste, hoje vai poder entrar na piscina. E agora? Quem aqui tem coisa pra... Aí a professora tirou uma caixa de maiô e todo mundo, as meninas já começaram a tirar roupa lá, só tinha menina, né? Sabe, era uma empolgação tão grande que elas começaram a tirar roupa na frente, assim, era todo mundo criança. Porque, assim, eu quero muito isso, eu nunca tive. Piscina, nunca entrou numa piscina, sabe? Onde que você teve isso? Então, é um nada, né? O que é... E assim, hoje as políticas públicas estão melhores. A gente tem outros espaços disso. Depois vieram os CELs, né? Que são centros educacionais, né? Para crianças, mas que são espaços para a comunidade, que tem cinema, que tem uma piscina. A Fundação Monte Azul ali, né? O Monte Azul, sim. E o Monte Azul também é um lugar que trouxe muitos estrangeiros e abriu a porta do mundo. Os alemães, os suíços. Abriu a porta do mundo para o pessoal da favela. Vários foram vários amigos meus foram para a Alemanha. Vários amigos meus foram para a Alemanha, começaram a trabalhar com essa organização, falam inglês fluente, falam alemão. É isso, um contatinho que você tem diferente. A gente não consegue medir o impacto disso. Você trazer alguém falando outra língua e, a criança vê que é possível, que o vizinho dela aprendeu de alguma forma a falar aquela língua. Mas meu vizinho aprendeu, eu posso aprender também. Então, assim, minha história, onde eu cheguei, tem tudo a ver com projetos sociais mesmo. Ju, você contou pra gente, basicamente, até agora, sobre a sua origem, sobre ali, o momento inicial da adolescência. Conta pra gente um pouco sobre a
a parte seguinte. Uhum. Sobre faculdade, formação, porque isso também de alguma forma se relaciona com isso com essa ideia que você construiu da política pública. Sim. Então, ó, depois que eu saí da escola, aí eu fiz 1 ano de cursinho, que pra mim também era uma coisa... Eu lembro de querer ir pra faculdade e pensar no Mackenzie. Por quê? Porque eu ouvi em algum lugar que Mackenzie era uma faculdade cristã. E aí aquilo ficou na minha cabeça, tipo, quero ir pra fazer a faculdade. Não sabia nem... não sabia nada sobre o Mackenzie, absolutamente nada. Mas ficou na minha cabeça que eu queria ir pro Mackenzie, que se eu fosse fazer faculdade. Mas eu nem sonhava muito em fazer faculdade. Naquela igreja que nós crescemos, né? Que você nasceu, né? Eu tinha 11 anos nessa igreja. E meu pai foi pastor por 25 anos lá. Eu me lembro, quando a gente chegou lá, assim, ninguém da igreja tinha carro. E uma pessoa da igreja tinha feito faculdade. Mas o tio Carlos não tinha carro? Já? Não tinha. Ainda não tinha. Ele foi o primeiro. Uma pessoa com deficiência foi o primeiro a ter carro na igreja. Mas isso explica muito, né? De qual era a dificuldade financeira do que a gente está falando, de que mundo nós estamos falando. E aí depois, mais tarde, aí, a pessoa que eu convivi, que estava assim, próximo, e eu poder pensar em faculdade, uma das pessoas que convivia com a gente, que era o Valdomiro, que fez engenharia. E eu acho que foi no Mackenzie, também não me lembro. Não sei onde ele estudou. Tinha Drenivaldo também. E depois, mas tudo chegando depois. Depois. Mas fala assim, aí chega uma hora, né? Que a gente olha para trás, teve um momento que todo mundo estava fazendo faculdade. Porque a gente começou a falar disso, foi uma virada de todo mundo. Porque o normal é sair da escola e vai trabalhar. Meu sonho, falei isso hoje à tarde, meu sonho era trabalhar no McDonald's. Porque era o primeiro emprego das pessoas. Eu lembro da Beatriz trabalhando no McDonald's. Eu falei, mano, quero trabalhar no McDonald's. Era isso, era o que estava ao nosso alcance. E ainda tem a fantasia, né? Vou comer hambúrguer. Comer hambúrguer todo dia, exatamente. Essa é a motivação principal. Mas eu ainda tinha, eu acho que... Eu não tinha feito a conta que eu não poderia, mas eu acho que eu ainda tinha lá no meu inconsciente que eu queria brincar nos brinquedões do McDonald's. Ai, que inocência. Mas, então, eu fiz cursinho... a minha irmã... Eu sou a mais nova, né, de 3 irmãos. A minha irmã colocou na cabeça... Meu irmão saiu da faculdade e falou, vou trabalhar e fazer cursinho. Trabalhou, vou trabalhar e fazer faculdade. Trabalhou e pagou a faculdade. Nem tentou. Né? Foi mais rápido. Direto. Ele nem tentou também, por influência do Valdomiro. Valdomiro, vai para a área de tecnologia. Verdade, ele era bem pertinho, bem amigo dele, é verdade. Tecnologia, informática, vai... não perde tempo tentando entrar, não. Paga com estágio, enfim. Já entrou. A minha irmã falou, eu quero fazer um vestibular, eu quero fazer cursinho. Eu nunca fiquei pedindo coisas pros meus pais, acho que meu perfil não gosta de incomodar. Então, eu via que não dava, eu não inventava, entendeu? E minha irmã nunca teve isso, ela tentava. E não tô dizendo o que é melhor ou pior, mas é a personalidade dela. E aí ela insistiu e convenceu meu pai que se ele pagasse o cursinho de noite, que acho que era R$300, ela ia entrar numa faculdade boa e não sei o quê. E aí ela fez 1 ano de cursinho. E acabou que no final das contas ela não conseguiu entrar na faculdade. E aí meu pai falou assim, agora é a vez da Ju, porque eu tinha 1 ano a menos. Ele falou, agora é a vez da Ju, agora você trabalha e já entra na faculdade. E aí ela ficou trabalhando com vocês, inclusive morando com vocês, né? Ajudou a cuidar do Pedro. Foi. É isso mesmo. Das crianças. E aí nesse ano eu fui fazer cursinho. E aí eu comecei a fazer cursinho e como eu já tinha uma facilidade maior por causa do Senai, assim, todo mundo ali, eu estudava, pagava pra ir na turma da noite. Mas eu tinha esse privilégio que eu não precisava trabalhar. Então, eu chegava lá às 7 horas da manhã, entrava nas aulas de medicina, de engenharia, de exatos, que eu não estava inclusa no meu pacote, mas eu conseguia assistir. Passava o dia inteiro no cursinho, ia embora às 11 da noite. Chegava às 7 e ia embora às 11. E aí, eu fui evoluindo. Você era Ju super focada. Mas assim, eu nem tinha... Eu nem sonhava que eu poderia. Eu nem sei porque. O que foi? Foi Deus mesmo, porque. É tudo feito o contrário, né? Você tá num ambiente onde pra não estar envolvido, não tá focado em nada. Eu só entrei pelo. Eu sempre
pensava isso. Eu entrei nos lugares pela porta dos fundos. Eu só entrei aqui nesse cursinho, primeiro porque a Carol insistiu muito no meu pai e convenceu ele. E segundo, porque eu tô pagando de noite. E eu consigo ficar aqui com esses playboy, que tava todo mundo revendo matéria que eu nunca tinha visto na vida. Eu tinha visto algumas coisinhas por causa do Senai. Enfim, aí eu fui no BEM, nos simulados. Eu falei, gente, dá pra... Eu vou conseguir. Eu tava tirando notas muito boas. Aí eu falei, mano, eu vou conseguir entrar na... Nem sabia que o vestibular pra USP era FUVEST. Eu sabia o que era o FUVEST. Eu não sabia nada. E eu era uma ótima aluna na escola. No último ano, eu ganhei inscrição para vestibular, porque eu era uma boa aluna, eu ganhei inscrição de graça para vestibular, mas eu não sabia nem, tipo, faz a VUNESP aqui. A VUNESP é para a Unesp, mas eu nem sabia o que era. Enfim. E eu fui indo bem, e aí eu acabei passando para a segunda fase, em administração na USP, e passei para administração pública na Unesp. Eu fui muito bem na Unesp, e fui muito bem no Enem. E, o Enem eu quase gabaritei. Foi uma coisa assim de doido. Eu quase gabaritei o Enem. E na época que eu fiz, a redação não valia pra nada pra faculdade. Só que eu terminei a prova e eu tinha mais meia hora pra poder sair com a prova. Aí eu falei, eu vou ficar meia hora aqui. Eu não vou sair sem a prova porque eu não vou lembrar o que eu coloquei. Falei, já que eu tô aqui, vou fazer essa redação. Fiz uma redação assim, a pior do mundo. Fiz assim, ó. Redação. E aí, nesse ano, inventaram o ProUni. E a nota da redação era metade da nota do ProUni. Uau! Como eu gabaritei não, mas era 63 questões, eu fiz 60. Eu quase gabaritei, eu fui muito bem. Sim. Eu quase gabaritei a parte de múltipla escolha. E a minha redação eu devo ter tirado 6, 7. Eu tive uma nota muito boa. Uhum. E era o primeiro ano do ProUni, então nem todo mundo conseguiu se inscrever. Eu lembro que eu fui me inscrever no último dia, nas últimas horas, na mesa do diretor do cursinho, lá do ângulo. Não existia celular, smartphone, nem nada. Eu preciso me inscrever, hoje tá o último dia. Ele deixou eu me inscrever e, eu consegui uma bolsa no Mackenzie, integral. Porque você era... Porque eu era o quê? Primeira colocada em administração. Em primeira colocada? Não, eu fui... porque essa bolsa só podia... teve uma coisa assim. Não. Teve uma outra coisa. Eu já tinha me inscrito no vestibular do Mackenzie. A minha tia tinha prestado dinheiro para eu pagar o vestibular, porque eu não tinha dinheiro para o vestibular. Porque tinha uma história lá de os 5 primeiros alunos de escola pública ganham uma bolsa no Mackenzie. Uhum. Não importa a colocação, se foi o 100º, mas foi um dos 5 primeiros escola pública, você ganha essa bolsa. Aí eu fiz o vestibular normal do Mackenzie. E eu fui uma das 5 primeiras. Eu já tinha essa bolsa. Liguei lá, aí o pessoal do Mackenzie, parabéns, realmente, você ganhou a bolsa. O que você tem que fazer? Paga a matrícula e começa a vir. E aí, no meio do semestre, a nossa equipe vai averiguar e aí você ganha a bolsa. Esse bilhete não era de verdade? Aí eu não tinha dinheiro para pagar o vestibular, que era 100, 150 reais. Você acha que eu tinha dinheiro para pagar a matrícula? Que era mais de 1.000? E eu fiquei muito frustrada. Mas aí eu consegui a vaga pelo ProUni no mesmo curso. Ou seja, eu perdi 150 reais, não precisava ter feito o vestibular. E aí... decidindo entre ir para a Unesp e fazer administração pública em Araraquara. Eu fui lá, tomei trote, tudo, me matriculei, mas eu precisaria mudar de cidade. E aí a gente não tinha dinheiro para eu mudar de cidade, né? E morar em São Paulo e pegar um ônibus para ir para o centro da cidade todo dia, estudar no Mackenzie, eu, pagando meia de estudante, eu fiquei em São Paulo. E aí eu acordava 4h30 da manhã para chegar às 7h30 no Mackenzie, enquanto os meus colegas que moravam em Higienópolis chegavam 8 horas da manhã. Quando não existia a linha amarela? Não existia linha amarela, era um ônibus que passava uma vez a cada 4 meses, então eu ficava esperando. E aí no primeiro semestre eu já consegui um estágio, já comecei a trabalhar porque era o que tinha para fazer, entendeu? Eu fiquei muito deprimida, que eu não tinha passado na segunda fase da FUVEST, eu não conseguia, a segunda fase era muito difícil, era uma matemática muito avançada. Até o dia que eu descobri que eu tinha passado em 3º lugar na Unesp. Uhum. No meu curso, né? Sim. E aí eu entendi Deus falando assim, Ju, você podia ter passado... Você podia ter passado em último na FUVEST. Mas não era. Fica aí onde você tá, fica em paz. Eu acho que eu passei meu primeiro semestre de faculdade bem deprimida, porque eu falei, devia ter tentado mais, devia ter ficado na USP, não sei o quê, porque eu consegui bolsa pro cursinho, para fazer cursinho quase de graça. Quando a gente fica no cursinho, né, a gente entra numa bolha, né, que fica a pressão de que essa faculdade é melhor, né, e tal. Enfim, e aí eu logo comecei a trabalhar.
E no final da faculdade, eu consegui um programa de trainee. Era um estágio, mas tipo em agosto do último ano da minha faculdade. E aí era meio só para testar, entramos 12 estagiários, e aí quando eu me formei virou um programa de trainee. E aí era uma empresa multinacional, aí eu comecei a ganhar muito bem para os meus padrões, né? Rapidamente, eu estava ganhando mais que os meus pais. Só que era uma empresa de tecnologia e eu entrei para ser consultora de negócio, com visão nenhuma de negócio, né? Tinha acabado de sair da faculdade, mas era trainee, pô. Era trainee, isso. É assim mesmo, pô. E aí... Tá ali no começo, no tá esquentando, começo, tá no calor. Só que acabou que eu peguei um programa meio antigo e aí os meus colegas de trabalho eram todos assim, velhos mesmo, né? Sem etarismo aqui, mas era tipo gente 50 a mais. E eu, tipo, 20 com gente 50 a mais. Eu fiquei meio... ai, não quero ficar aqui, tipo... Eu tô com esse programa meio velho, tipo, já tava saindo de moda aquele programa, tinha um outro mais legal, mais novo, tal, enfim. Eu fiquei nesse trabalho insatisfeita desde o começo. E eu fui indo para uma área cada vez mais técnica. E aí, no fim das contas, eu acabei indo para o suporte. Para o suporte que eu ganhava bem, que eu tinha uma estabilidade boa. O trabalho me dava uma boa flexibilidade, pagava em inglês, pagava espanhol. Assim, me pagava bem. Só que eu estava infeliz. Por quê? Porque não tinha a ver com o meu propósito. Eu fiquei assim, eu só tô aqui, mano, debugando o programa. Uma coisa que eu nem estudei para fazer, que eu era muito limitada nisso, porque eu não tinha estudado para fazer. E eu falei, só tô deixando um grupo de gente rica mais rica, os investidores dessa empresa, que tinha ações na bolsa. E, o que eu queria fazer, eu tava muito... Nessa época eu já estava envolvida com o Expresso Ação, a gente já tinha fundado o Expresso Ação, já tinha começado a fazer projetos de impacto nas férias. Eu falei, só tô deixando gente rica mais rica, não é isso que eu quero fazer. Mas foi ficando, foi passando tempo. E aí eu fiz um curso, vivendo lá no Expresso Ação, eu vi o quanto que eu tinha aprendido na faculdade de administração e o que eu aprendia lá no meu trabalho de gestão, de controles internos, de área fiscal, de assim, fluxo de negócio, o quanto aquilo faltava no Expresso Ação e todas as ONGs. Por quê? Porque o tempo inteiro a gente era interpelado por outras ONGs para falar assim, muito legal o que vocês estão fazendo. Vocês não querem começar um projeto com idosos? Vocês não querem começar um projeto com futebol? Com isso? Gente, o tempo inteiro querendo que a gente abraçasse outros projetos que a gente não estava fazendo. E aí eu lembro de falar para você, a gente não pode pegar isso. Eu lembro de pensar claramente, seria legal a gente ajudar eles a fazer os seus próprios projetos, a gente fazer uma incubadora. Eu lembro dessa palavra sair da minha boca, eu não sabia o que era uma incubadora, eu não sabia. Foi uma profecia, assim, totalmente, não fui eu. Eu não sabia o que era uma incubadora, eu lembro de falar isso. A gente podia fazer uma incubadora. E eu me lembro de você falando isso. Porque eu falei assim, a gente pode ajudar e a gente trabalha em rede. Trabalha em rede, exatamente. Trabalha em rede. Eu cuido de uma parte, quando eu tiver idoso, eu mando pra ele lá, que é especialista em idoso. E eu lembro de pensar isso com clareza. Aí passou um tempo e a gente estava trabalhando, o Marco Aurélio estava no time do Expresso Ação e estava ficando uma zona, né? Porque já tinha um polo em Ribeirão Preto e já estava dando conflito, porque Curitiba, Santa Catarina... a gestão estava se enrolando e aí eu falei assim, eu acho que eu posso ajudar. E a gente se inscreveu num programa que era o GESC, que é de gestão de entidades da sociedade civil, que era uma aceleração. Era uma aceleração. E o marco regulatório tinha acabado de sair, né? Era uma novidade. A gente nem sabia, nem tinha sido regulado. Exatamente, ele estava sendo terminado de escrever. Aí a gente fez um programa lá, a gente tinha 2 mentores, e o nosso projeto dentro desse programa era arrumação, do Expresso, arrumação. Eu olhei esse programa há pouco tempo, agora eu estava procurando coisas do Marco Aurélio e eu encontrei esse trabalho que a gente fez de colocar fluxos de aprovação, de reembolso, processos para o financeiro, processo para compra. A gente desenhou toda uma estrutura de gestão mesmo. E aquilo ali ficou... E aí
aquilo ali ficou. Eu falei assim, eu realmente consigo ajudar numa organização do terceiro setor. Eu gostaria de fazer isso. Continuei no meu trabalho mais um tempo. E aí, mas eu tava sempre pensando em sair. Eu tava sempre querendo sair, procurando oportunidade. E aí, os meus irmãos tinham conseguido fazer intercâmbio pela igreja também. Meu irmão trabalhou, juntou dinheiro e foi. Mas a minha irmã foi um programa da igreja, ela fez intercâmbio, morou nos Estados Unidos. E todo mundo me perguntando, você não vai fazer intercâmbio? Não. Eu ficava assim, quero fazer intercâmbio. Eu vou sei lá, vou para os Estados Unidos, aí fazer o que lá? Eles não precisam de mim. Em 2, 3 meses, eu queria para aprender a falar inglês melhor, mas assim, eu vou querer voltar. Eu não via utilidade em morar fora. E vários, nessa época, muitos, né? Foram, sei lá, eu acho que a gente teve nesse momento aí, eu acho que em volta da gente. Bastante gente indo. Eu acho que uns 10, 15 foram, né? Para fazer intercâmbio, né? E aí pela igreja. Eu não via a utilidade. Eu falava, eu acho legal ir, mas eu vou querer voltar rápido. E aí eu comecei a procurar na organização que minha irmã tinha ido. Que era mais social do que missionária, apesar de estar ligada à igreja. E aí eu vi um programa de uma organização parceira, mas era bem missionário. Era um programa de discipulado em missões, que era para você passar 10 meses num lugar em que missionários estavam lá, para você oferecer suporte para a equipe de missionários, ajudar com projeto social, com trabalho com criança, não sei o quê. Eu falei, acho que isso é legal. Aí eu mandei um e-mail para eles, olha, eu sou do Brasil, tava para América do Norte e Alemanha. Sou do Brasil, eu posso participar? E aí alguém me mandou um e-mail falando, a gente quer conversar com você. E aí eu lembro que eu desci na hora do meu almoço, eu tava trabalhando, desci na hora do meu almoço e fui no jardim lá que tinha para eu conversar com esse pessoal. Eu tava mó nervosa, que eu ia ter que falar inglês. Eu tinha feito inglês, né, pelo trabalho e tal, eu tinha estudado, mas não falava com fluência, né? E aí eu fui fazer a reunião e eu achando que eles iam me falar se eu podia me inscrever ou não. E aí quando eu liguei, eles falaram, olha, a gente viu aqui o que você mandou, tal, sua história, a gente quer que você venha. Já acabou as inscrições, mas a gente quer que você venha. Tipo, não era tipo, se inscreve, vem. E aí, em 3 semanas, eu tive que decidir. Na hora, eu tive que decidir. E aí, eu pedi pra minha chefe me mandar embora. A gente tava bem numa época de recessão. O CEO da empresa falou que ia receber, até o final do ano, $1 por mês. Tipo, pra provar pra vocês que é pra economizar, meu salário vai ser $1 por mês. Então, tipo, eles estavam economizando total. Ela não conseguiu me mandar embora. Mas acabei que eu pedi pra sair. Eu achei que eu ia falar assim, chefe, se você me mandar embora, eu vou. Se você não me mandar embora, eu não vou. Mas eu tô com essa oportunidade aqui, vê aí o que você pode me fazer. Eu já tava 7 anos no trabalho. Mas o que saiu da minha boca foi, eu vou, você me manda embora? E aí, ela não conseguiu me mandar embora. E eu tive que fazer uma vaquinha, é uma coisa que não existia. A captação de recursos. Captação de recurso. Eu fiz um crowdfunding. Foi um amigo meu que já tinha. Não existia. Não tinha usado esse nome. Não existia. Era uma vaquinha. Era vaquinha coletiva? Não. Vaquinha coletiva? Que ano que foi isso, Ju? Foi 2015. Não é o nome coletivo. É arrecadação coletiva, não é? Oh, meu Deus. Como que é o nome? Esqueci. Mas não existia isso no terceiro setor, não existia. Eu tinha um amigo que já tinha trabalhado na Fundação Gol de Letra e ele já tinha feito alguma coisa parecida. Ele falou, Ju, vamos mobilizar aqui, vamos pôr $15 mil, era $12 mil. Sei lá por que eu pedi $15 mil, porque eu achei que eu ia vender meu carro e tal. Colocamos $15 mil e começamos a mobilizar. E o pessoal, eu coloquei recompensa lá, eu falei, porque eu podia ir para a Alemanha, para um campo de refugiados, eu podia ir para Tailândia, eu podia ir para as Filipinas e mais um lugar. E eu falei, se eu for para Tailândia, eu vou comer uma coisa bem nojenta onde eu for. Se você me doar 500 ou $1.000... Aí ninguém queria que você fosse para a Alemanha, né? É verdade. Se você me doar R$500, eu vou comer a coisa mais nojenta que tem no país que eu for. Óbvio que não foi por isso, mas rapidamente eu alcancei os $15 mil. Então, mas é uma coisa, Ju, é até uma oportunidade que você tem, porque nessa época eu era pastor de uma outra igreja, pastor na nossa família de igrejas, né? Eu era pastor da
de jovens de todas as igrejas. Ah, é né? verdade. Treinava a turma aí que liderava jovens de todas as igrejas aí que é uma família, sei lá, pequena, devia ter 50, igreja 60, sei lá. Sim. Agora tem o dobro. Mas naquele momento lá, pela nossa proximidade, o pessoal ficou pensando que eu influenciei a minha igreja para contribuir. E as outras, tem gente que até hoje deve estar pensando que eu influenciei para que todo mundo contribuísse e tal. Eu peguei e falei, vamos contribuir, foi só isso que eu falei. E aí um dia, agora recentemente, uma pessoa me mandou um e-mail falando que você acreditava na Ju, mas não acreditava em mim. Eu falei, mas como que eu não acreditei nessa pessoa? Ai, E aí falou assim, não, porque você que levantou o recurso, mas eu falei, não, daí eu até fui falar com a Ju. Me deu um negócio, uma crise assim que a pessoa me provocou, né? Falei, nossa, mas Ju, quem contribuiu de verdade para isso? Você lembra? A minha igreja deu oferta? A Ju falou, não teve oferta de igreja, não. Foi só os amigos que fizeram isso. Eu acho que a convenção contribuiu. A regional fez isso, eu me lembro. Que a regional fez mas isso. não foi. Mas porque uma igreja de pobre aqui não tem. Exatamente. Não foi um valor. Foi um valor, não foi significativo pro tanto que eu levantei. Eu sei que meus amigos fizeram bazar, fizeram vaquinha. Venderam brigadeiro. Venderam coisas, fizeram cantina. Mas porque eu sempre fiz isso. No meu trabalho, eu era conhecida. Todo mundo me trazia doação de brinquedo, de roupa, lá na empresa. Porque eu fazia bazar e doava as coisas. Então, eu era o projeto social do meu trabalho, entendeu? Então, quando eu pedi... E, assim, foi muito melhor, porque... É tão engraçado isso, porque a gente não estava acostumado a fazer crowdfunding, porque hoje a gente é facinho de fazer auditoria. Tá bom, você quer olhar, ver aqui quem doou. Porque essa pessoa estava fazendo uma acusação contra... Eu falei, não, Ju, vamos ver quem doou. E daí eu perguntei, a Ju falou, não tem nada disso aí. Não. Foram só os amigos. Se fosse hoje, abriu o aplicativo. Então, até porque hoje qualquer pessoa que quiser, a gente abrir aqui em 10 minutos, a gente cadastra uma campanha e sai. Sim. Financiamento coletivo, era isso que eu estava tentando lembrar. Então, foi assim, a gente ficou muito feliz, né? A gente teve festas, né? Momentos de... Nossa! E a única coisa que eu pedi para Deus foi, Deus, eu tanto trabalho comprar esse carro, e ele me ajuda tanto, porque eu moro lá nos Cafundó. Se eu pudesse... Eu falei, o carro é seu, mas se eu pudesse não vender esse carro, e realmente não precisei vender. Eu recebi doação, eu não sei como. Era $15 mil. E era... Assim, o dólar tava... R$4, não estava tão caro quanto hoje, mas eu não tinha esse dinheiro. Apesar de eu estar trabalhando e ganhando bem, eu estava comprando um apartamento. Então, todo o dinheiro que sobrava, eu pau no apartamento. Aí, quando eu fui, eu simplesmente virei pro meu irmão com quem eu estava comprando um apartamento e falei, olha, sabe a minha parte? Eu não vou pagar mais. E aí, quando o apartamento ficou pronto, a gente devolveu. A gente depois teve que... a construtora só queria devolver 50% do que a gente tinha pago. A gente entrou na justiça, demorou 2-3 anos para eu receber esse dinheiro de volta. Mas esse dinheiro veio corrigido e veio quase igual. A gente perdeu pouco dinheiro nessa transação aí. Mas, enfim, foi um dinheiro que me sustentou depois. Por muito tempo, porque eu não tive trabalho. E aí, quando eu fui para esse programa, foi a minha primeira campanha, foi muito bem sucedida, com a ajuda de muitos amigos. Sucesso. E aí, eu lembro que no Instagram não tinha stories, não tinha nada. Eu tinha que entrar num negócio que era Periscope. Era um negócio muito doido. Era antes do Snapchat. Era uma coisa muito doida. Era uma transmissão de vídeo do Twitter, né? Era o Periscope, Era uma coisa muito doida. Eu vi esses vídeos todos no final do ano. Dia 30 de dezembro eu tava vendo esses vídeos, porque eu entrei no meu YouTube lá e eu vi. Eu comendo larva, eu comendo balute, que era um ovo galado. Enfim. Não, mas essa comida tem que explicar. Essa é uma comida do mundo inteiro é intrigado com essa comida. Tem que falar isso aí. Então, para pagar essa recompensa, eu gravei um vídeo. Depois você vai lá no meu YouTube, tá lá. Eu comendo... agora o nome, eu não lembro. Tsuru? Era woodworm, é o verme da madeira, que é um verme desse tamanho branco, que eu acho que em português chama de tsuru. Turu, sei lá. Que é desse tamanho, assim, parece uma coisa bem nojenta. Eu acho que é um parecido com esse na Ilha do Marajó, o pessoal fala. Isso. Ele parece uma ostra, tem uma consistência de ostra. Só que ele é grandão, assim. E outra coisa que eu comi foi o balut, que é um ovo de pato galado. Então, o pato já está em formação e eles cozinham isso, fica enterrado. Eles cozinham. É uma iguaria, assim. Fala iguaria, parece que é uma coisa cara, mas não é. O cara passa na rua vendendo.
Mas eles comem, é uma coisa muito... E eles gostam. Eles né? gostam, comem e eu comi, e eu gostei, assim, é um gosto de ovo, só que bem mais forte que o ovo normal, tipo, um gosto bem forte. Você come com vinagretezinho, achei ok, assim, bem melhor do que se eu tivesse... Eu lembro de ver você fazendo isso e achar assim, caramba, esse microfone saiu caro. Não, saiu barato. Se eu tivesse ido pra Tailândia e tivesse que comer barata, aí... né, nas Filipinas foi o bom. Nas Filipinas foi o valor. E aí, quando eu voltei, aí eu fui para o Canadá, fiquei 2 meses sendo preparada. Aí eu fui morar nas Filipinas com mais 3 pessoas, ajudando uma família pastoral lá. A gente fez um trabalho com famílias que recebiam o Bolsa Família. E era literalmente um programa inspirado no Bolsa Família. Nosso aqui do Brasil. Isso, chamava Pampanga Família Filipina, que o P lá o P e o F é a mesma coisa. E era exatamente o Bolsa Família, inspirado no nosso modelo de distribuição de renda, programa de distribuição de renda. E eu voltei, era um trabalho missionário também com a igreja, então teve uma parte pastoral lá. Voltamos para o Canadá, depois eu voltei para o Brasil, e aí eu falei assim, eu não quero voltar para o mercado corporativo, foi muito difícil sair. Porque eu tinha uma segurança financeira, eu quero trabalhar com propósito. Nesse meio tempo, assim que eu voltei, minha mãe recebeu um diagnóstico de Alzheimer, aí eu decidi ficar com ela em casa. No primeiro momento, a gente achou que ela ia ter que parar de fazer tudo imediatamente, e aí eu fiquei com ela 1 ano em casa, adaptando a vida, e a gente planejando o futuro e tal, e ao mesmo tempo eu estava sendo voluntária em alguns projetos sociais. Eu fui voluntária compassiva, ajudei algumas outras coisas pontualmente, fui voluntária no Vocari, tudo de dentro de casa. Isso nessa época a realidade de trabalho remoto já era mais possível, né? Eu voltei em 2016. Aí deu 1 ano, eu percebi que não ia dar certo ficar em casa, não. Eu já não podia ficar em casa. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Já deu tempo aqui, eu vou começar a procurar um trabalho. E nesse tempo, uma amiga minha que trabalhava na comunidade da vila, que é a Vivian, e ela estava lá, tempo parcial, ajudando na administração, na secretaria. Ela falou, Ju, eu vou fazer um mestrado fora, você não quer ficar no meu lugar? Porque eles têm um projeto aí de fazer uma aceleradora, e eu sei que você quer. A gente estava no forte da Glocal no evento, né? O evento já estava com o recado social acontecendo. Tinha uma rede de umas 50 ONGs que iam lá falar das suas causas, e a gente estava vendo que eles precisavam de mais suporte. Tava todo mundo muito inspirado, né, pelo Fábio Silva, que ele fazia lá no Recife, de uma incubadora. Quando você chegou, a gente estava fazendo associação, já tinha feito associação local? Ainda não? Você estava na primeira assembleia? Não? Eu não estava na primeira... Não sei se eu estava. Eu não sei se eu estava, acho que não. Mas eu já estava... Porque é um negócio, o que acontece, né? O movimento fica forte e aí tem que organizar, tem que virar uma associação. Foi nessa época que você chegou. Eu cheguei em setembro e a Glocal nasceu 24 de outubro, meu aniversário. Então, eu acho que eu não sei se eu estava presente, eu não me lembro, então eu acho que não. Mas foi tipo, eu tinha acabado de chegar e eu cheguei para ajudar na administração da vila e para estar perto e ajudar essas coisas acontecerem com a Glocal, né? E aí a gente fez esse primeiro movimento, eu fiquei trabalhando na administração da vila, e a gente começou, eu fui lá em Recife entender o que era, fiz uma imersão, conheci o trabalho que tinha lá, a gente estudou a possibilidade de a gente ser uma filial, acabou não dando certo, e aí a gente recomeçou, a gente ficou um pouco frustrado com o que a gente desenhou, não deu certo, e aí a gente recomeçou fazendo algumas palestras pontuais. Você falou sobre planejamento estratégico, você trouxe o André, o Felipe Antunes trouxe o JP, né? Fez a captação, né? JP Vergueiro, falar de captação. E aí a gente trouxe essas ONGs e escutou um pouco do que elas precisavam. E aí, com a experiência do que a gente tinha aprendido em Recife, a gente trouxe uma pessoa para ajudar, a gente fez um piloto de um primeiro ciclo. E aí, isso foi 2018. No final de 2018 eu fui fazer um treinamento missionário também no Havaí, voltei, fiquei 1 mês fora, voltei,
E aí a gente começou, e aí eu lembro muito de eu estar lá e eu contar que eu estava planejando a local que eu ia fazer, e aí só tinha mulheres. Life Shape, né? É. Nessa época. Só tinha mulheres, 60 mulheres de países em desenvolvimento, então tinha mulheres do mundo inteiro. Então eu conheci gente, sei lá, do Suriname, de Madagascar. E eu lembro muitas mulheres falando pra mim, quando eu falava, elas, nossa, muito legal, mas você precisa ganhar dinheiro. Você não pode viver de doação, você tem que ter um salário. Eu lembro muito, eu voltei com a palavra dessas mulheres, assim, porque eu tava trabalhando tempo parcial muito pouco lá na comunidade da vila, não tava ganhando o suficiente. E elas falando, não, você precisa estipular o mínimo que você precisa, você não pode trabalhar como voluntária, porque isso vai ser o seu ministério. E aí eu voltei, e aí tinham feito uma proposta que não era suficiente, e eu fiz uma contraproposta. Se eu não tivesse ido pro Havaí, eu tinha aceitado a proposta, e eu não tinha ficado, porque não teria sido suficiente, eu ia ter precisado arrumar outro trabalho. E assim, já não é. Minha contraproposta já não era muito suficiente, entendeu? Era tipo, um mínimo que eu preciso para viver é isso aqui. E aí a gente começou em 2019 o primeiro ciclo, 12 organizações, e elas foram super cobaias. E aí o que a gente faz na Glocal? A gente dá uma formação, é um curso, com algumas áreas que a gente entende que um empreendedor, um líder de projeto social, precisa saber disso aqui. Mesmo que não seja ele que vai executar, ele precisa saber desse assunto, para saber o que pedir para um voluntário, contratar e tal. Então, no nosso primeiro ciclo, a gente tinha, sei lá, 18 aulas, era 100% presencial, e com o modelo que a gente tinha aprendido, tinha uma pessoa que acompanhava os projetos e ajudava eles a colocarem as aulas em prática. Só que eu fui ver, eu já estava na comunidade da vila, trabalhando na administração, e cuidando de tudo na Glocal, convidar professor, organizar cadeira, porque eu tinha que fazer café, tudo, absolutamente tudo. Tirar lixo, era assim. Eu tinha já o nome de diretora executiva, mas mas representava quem tá muito. Começando, né? Quem está começando um negócio faz tudo, faz tudo. E aí eu vi que eu não ia dar conta. Aí eu falei assim, eu preciso de uma pessoa por projeto. Aí, no primeiro ciclo, eu catei quem tava perto de mim. O Simval tava ali, catei os pastores todos da comunidade da vila, cada um pegou um projeto, outras pessoas que eu conhecia, coloquei cada um projeto. Aí eu vi que alguns foram muito bem, outros foram mais ou menos. Aí terminou o primeiro ciclo, eu já tinha muito aprendizado. Falei, eu quero que acabe logo, porque eu já aprendi muita coisa, eu vou fazer tudo diferente no próximo. Aí no próximo, eu já coloquei mais aulas, aí no próximo eu já coloquei um mentor e já coloquei, estipulei o que eu queria do mentor. Você vai se encontrar de 15 em 15 dias. Tem que ser de 15 em 15 dias, vocês têm que conversar, não sei o quê, você tem que fazer esse relatório para mim, para eu saber o que vocês conversaram, não sei o quê. Aí eu já fui mudando. Diagnóstico, né? Diagnóstico, no primeiro eu fiz um diagnóstico, peguei um negócio da Harvard Business Review lá, que eu tinha, porque eu trabalhei nesse meio tempo na Bluefields, né, que é uma aceleradora de negócio de impacto. E aí eles faziam isso, eu peguei o negócio, eu falei, vou fazer esse diagnóstico também. Aí depois eu vi, nossa, tá perguntando um monte de coisa que eu não atuo nessa área. Por que eu tô perguntando? Porque não vai ter antes e depois. Eu não tô ajudando eles nesse ponto. Aí eu fiz o meu próprio diagnóstico com a ajuda de um voluntário que tinha lá, que foi o Marcelo. A gente foi montando. Eu sei que cada ciclo que foi acontecendo, a gente ia melhorando um pouquinho. Fui bastante. Aí eu vi que eu não ia dar conta de tudo, aí eu pedi para contratarem pelo menos uma pessoa para me ajudar, aí contrataram uma estagiária e eu continuei nas duas funções, na vila e na Glocal. E aí chegou um momento que eu falei assim, não, eu não posso mais estar na vila, a gente tem que contratar alguém para administração da Glocal, da vila, e eu vou ficar só na Glocal. E aí eu fiz isso, contratei isso e contratei um estagiário para mim na Glocal. Então eu separei as duas coisas. E aí foi evoluindo, isso aprendendo, evoluindo, e a vila foi até aí a principal mantenedora da Glocal. Sim, patrocinadora, né? Patrocinadora, cedia o espaço, pagava o meu salário, assim, né? E aí a gente vendo, então a Glocal precisa captar seu próprio recurso. O que a gente pode fazer? E a gente começou a ver possibilidades, eu falei, eu preciso de certificações. Aí eu comecei a ir atrás da governança. Vamos inscrever em conselho, vamos ver, e aí ir atrás de documento, coisa assim, as coisas são muito devagar. Isso é muito burocrático, né? Muito burocrático. Só quem trabalha com isso é que sabe o quanto isso é complicado, né? Mas isso foi maravilhoso, sabe por quê? Porque eu estava ensinando, no primeiro ciclo, eu estava aprendendo junto com os acelerados. Eu era uma acelerada também.
Eu lembro de sair, teve a aula da Veridiana de Teoria da Mudança, os acelerados foram embora, e eu fiquei mais 2 horas lá com ela, e ela aplicando. fazendo, eu falei, Veri, eu preciso saber isso. E hoje você dá aula de Eu teoria dou da aula mudança. disso, Nossa, as pessoas me chamam para dar palestra sobre teoria da mudança, né? Então eu aprendi também, foi isso. com a Veridiana, ela dando aula lá. E pra mim se transformou no coração. Eu tinha lido, mas sabe, não internaliza, né? Eu li algumas vezes, mas quando você tem uma aula, internalizou de um jeito, depois na especialização de novo vi isso, mas é uma coisa que é... Não, se transformou no coração da aceleração, é o conteúdo principal da gente. E aí eu fui aprendendo. Aí, por isso que eu queria que começasse de novo, porque eu quero aprender de novo. E aí eu ficava como host da sessão, aí depois eu tive alguém para cuidar da sessão, né? Um estagiário cuidar da sessão. E aí quando eu tive... Aí começou a pandemia. Começou a pandemia, tudo era presencial, a gente parou. Então, o que a gente vai fazer? A gente tinha acabado de começar um ciclo, tinha tido duas sessões. Aí, então, paramos. O que a gente vai fazer? A gente vai ajudar esses líderes. Vamos captar recursos. Cesta básica. Cesta básica, né? Aí a gente fez uma parceria, entramos num grupo lá com um monte de empresário, não sei o quê. Era um grupo, assim, que tinha Marcos Mion, Luciano Huck. Eu tava num grupo, assim, Marcos Mion, Luciano Huck. E eu tava lá como representante da sociedade civil. E aí eu lembro das pessoas, vamos distribuir cesta na banca de jornal. Eu falei, meu filho, no periferia não tem banca de jornal. Tem tipo, não sei onde você tá, mas a periferia não tem. Você quer distribuir cesta? Banca de jornal, ele achou que é coisa de pobre, né? Não tem. E acabou que esse grupo deu origem ao que hoje é a União Brasil. Partido. O partido virou um partido político. Depois, obviamente... Os políticos já estavam lá, né? Tinha políticos de mais de um lado lá, mas aí, obviamente, as pessoas já foram... esse grupo não é pra mim. Aí as pessoas foram saindo, acabou que virou União Brasil. Eu saí logo também, mas eu entendi ali... assim, tem muita empresa querendo investir, quem pode distribuir? Eu entendi a força do terceiro setor. A capilaridade que a gente tem, o conhecimento do território. Se não fosse o terceiro setor, a pandemia teria sido um desastre muito pior. O governo demorou. As pessoas estavam saqueando o mercado. O governo demorou muito para... Nós somos pacificadores da sociedade. Eu tenho dúvida até inventaram esse negócio de auxílio emergencial. Auxílio emergencial. Até o pobre baixar o GovBR. Demorou um ano para virar. Até o pobre baixar o GovBR aqui, ter espaço no celular, fazer reconhecimento facial, ativar o CAD único, não sei o que, já teria morrido de fome para receber os R$600. Se não era... A gente fez plantão para ajudar as pessoas a fazer cadastro, porque as pessoas não conseguiam. Aliás, nos nossos celulares, nos nossos computadores, as pessoas não conseguiam fazer. Não, foi uma loucura. E a gente pausou a aceleração, e esse ciclo durou o ano inteiro. A gente pausou por algumas semanas, até a gente distribuir. A gente recebeu 10 mil cestas básicas, distribuímos para a nossa rede, depois a gente falou assim, então agora a gente vai começar a ensinar vocês a captarem recursos. A parte de captação era no final, a gente trouxe para o começo, falou, agora vocês façam campanha. Aí começou financiamento coletivo, vaquinha, crowdfunding, não sei o quê, match funding, benfeitoria, tipo, tudo apareceu. Eu me lembro que a gente fez uma conta, Ju, naquele ano, eu acho que nós mobilizamos nessa rede, eu acho que foram 170 mil cestas básicas que a gente sabia. Era muita coisa, a gente sabia, porque depois aí tinha a Visão Mundial, que a gente interagiu também, e as outras organizações, assim, que a gente mobilizou na distribuição, que passou na mão dessa rede, que ainda era pequenininha, né, comparado ao que a gente tem hoje. E eu lembro... Pensar em comida, quanto foi, né? Sei a cesta lá. básica tem 15 quilos, pelo menos, porque a gente brigava, inclusive, por isso, né? Para não ser essa cesta básica de mentira, né? Cesta básica com proteína. E a gente distribuiu ovo de Páscoa também. Eu lembro de fazer parceria com a Ambev para ir lá na Cacau Show buscar caminhão de ovo de Páscoa para distribuir nos projetos. Eu lembro disso. Gente, quanto trabalho. Eu lembro que eu parei de olhar o celular. Eu entendi que eu não podia mais olhar o celular. Comecei a receber foto de criança passando fome, sem chinelo. Sim. E aí eu cheguei na beira do burnout. Eu falei, eu não vou salvar o mundo, eu não posso. E aí eu lembro de ter essa clareza e pedir pro Conselho da Glocal. Eu não sei de onde a gente vai tirar esse dinheiro, mas a gente precisa de dinheiro para contratar alguém. Porque se eu morrer, a Glocal acaba. E aí eu tava nessa reunião. Eu falei... E ela ficou emocionada. Ela falou agora de novo. Ela falou, é do fundo do coração mesmo. Eu falei claramente assim, se eu morrer, a Glocal acaba. Eu não ligo que a Glocal acabe
porque é pra terminar um ciclo, porque as coisas começam e acabam mesmo. Podem acabar. Não tem problema. Eu não ligo se acabar porque a gente entendeu, cumprimos nossa missão agora é outra e tal. Agora, a gente acabar por incompetência nossa como gestão de fazer sucessão, ou de ter outras pessoas, ou de documentar processo. Eu sozinha, como eu tô aqui, eu não consigo nem documentar processo, porque eu só tô fazendo. Eu preciso de mais gente. Aí, nesse momento, eu lembro até que eu tomei umas invertidas, tipo assim, você tá se achando muito importante. Mas é fato, assim, acaba porque eu não tenho condição de passar isso pra outra pessoa, eu não tenho outra pessoa. E, assim... É que os processos estavam todos em você, né? Sim. E a gente, limitado pela pandemia, nem se encontrava mais. Não. Era tudo... E era assim, eu falei assim, gente, eu ficaria triste, porque deu muito trabalho pra construir o que eu construí. Ainda não tá perfeito. E eu tenho uma síndrome de vira-lata, assim, de achar que falta muito. Ainda sempre falta muito. E eu lembro de você me falando, Ju, você sempre acha que falta. Todo mundo acha, você trabalha um monte, você acha sempre que é pouco, sabe? Tá todo mundo vendo o resultado aqui. Você que não tá vendo, já construiu uma coisa muito legal. Eu demorei mesmo pra ver o valor do que eu já tinha construído. Mas eu lembro, depois eu falei isso, gente, se eu morrer... E eu, por causa do medo de morrer, eu tava com medo de morrer mesmo. Porque a gente morrendo porque COVID, todo mundo tava morrendo de Covid. A gente que entregava na rua lá a cesta básica, eu tava pegando Covid. Põe um pouquinho mais já, por favor. E eu tava morrendo de medo de morrer. Eu falei assim, se eu morrer, o local acaba. Vamos... Como que a gente vai fazer? E aí, não lembro o que aconteceu, de onde veio o dinheiro. Mas liberaram para eu contratar uma pessoa. E... Aí já tava melhor a pandemia. A gente já tava... Demorou um pouco para eu conseguir contratar essa pessoa. Mas já tava melhor a pandemia. E aí eu lembro de contratar, em janeiro, contratar a Leia. Ela ainda demorou um pouquinho para começar a trabalhar. Entrou em fevereiro. Aí ela me acompanhou. Tava a Leia e o Daniel. Tinha um estagiário. E eu precisava de alguém que não fosse só um estagiário. Ele cuidava da comunicação. Então, tipo, não era a expertise dele gestão, né? Ele tava me ajudando, mas eu precisava de mais uma pessoa. E aí a Leia começou a trabalhar comigo, entrava em todas as sessões. Ela foi entendendo o terceiro setor, que ela também não manjava nada. Ela manjava muito de missões, né? Como voluntária, a vida de voluntária. Teve na África, né? Teve projetos sobre expressão. Ela tinha vida de voluntária, mas... Fez intercâmbio também. Isso, então... Assim como eu, quando comecei a local, também não entendia muito de terceiro setor. Não entendia na minha limitação de voluntária. Eu sei que foi seguindo. A gente viveu um ciclo de aceleração. Em junho, eu peguei Covid. E aí, era bem uma semana antes da noite de lançamento. Aí eu peguei Covid, eu falei, bom, tudo bem, eu trabalho online, a gente já estava acostumado com essa pandemia, trabalho online, e já tinha vacina. Então, a gente estava trabalhando de máscara ainda, mas quando tiver, eu já estou vacinada, quando tiver a hora, der 7 dias, eu vou voltar, porque já estava assim. E aí deu 7 dias, eu estava tossindo muito. E aí eu voltei, aí eu lembro que eu estava preparando minha roupa, experimentando roupa para ir na noite de lançamento, né? Que é um evento que é muito legal e a gente vai mais arrumado, assim. Aí o meu marido falou assim, ó, eu gostei da sua roupa, tá ótimo, tá linda, mas você não pode ir sem voltar no médico. Você tá tossindo muito. Eu lembro que eu abri o bolso do paletó, do blazer, pra pôr uma bombinha de asma, porque a médica tinha me dado uma bombinha de asma, não tava conseguindo respirar. Aí, sabe quando vem costurado, eu abri pra guardar a bombinha de asma. Aí eu fiz uma teleconsulta e o médico falou, realmente, você tá tomando esse antibiótico aí, tinha que estar melhor. Não vá nesse evento, porque você provavelmente ainda tá transmitindo Covid, e volta no médico amanhã para ele reavaliar. Ele, no mínimo, vai precisar trocar esse antibiótico. Eu voltei no outro dia, e com todo esse histórico, fizeram uma tomografia, porque para ver o quão comprometido estava meu pulmão, e aí eu tinha uma surpresinha, que eu estava com um câncer. Eu tinha um tumor de 10 centímetros no meu pulmão. E aí, a profecia se eu morrer, a local acaba. Não, aconteceu, porque a Léa já não tava... morri. Primeiro, eu não morri, exato, graças a Deus. Mas a Léa já estava lá, já tinha o Daniel que estava há mais tempo. A Léa tocou os preparativos sozinha, você ajudou ela a apresentar. Né? Eu até gravei um vídeo. Olha, a gente queria muito estar aí. Eu assisti chorando de casa, mas eu não sabia que eu estava com câncer ainda. Eu assisti chorando. Eu queria estar aí, eu tô doente, mas
em breve eu tô de volta, chorando, e no dia seguinte descobri que eu tava com câncer. E aí eu fiquei E eu apresentei semestre. os outros depois, que você não pode voltar mais, né? Eu não pude voltar. Enquanto você não voltou. Eu fiquei 6 meses fora, ainda fiquei trabalhando um pouquinho, mas graças a Deus eu tinha feito um plano de saúde um pouquinho antes, porque eu tinha casado um ano antes, e assim, quando eu casei, aí eu e meu marido, a gente decidiu, não, preciso ter um plano de saúde, porque se eu engravidar, quero ter um filho num lugar legal. Decidimos o plano pelo hospital maternidade, e aí acabou que eu estava num dos melhores centros de tratamento de câncer do Brasil. E eu fui muito bem tratada do dia 1, e do jeito que foi descoberto, desse jeito, eu já não saí do hospital. Eu fiquei internada lá até descobrir o que era. Ah, é um câncer. No dia seguinte eu já sabia que era um câncer. No minuto seguinte já sabia. Eu mandei para um médico da família do Gustavo. Ele falou, é câncer mesmo. Pode ser A, B ou C, mas é câncer mesmo. E, enfim, em 6 meses eu já tinha feito o tratamento. Foi muito assustador. Acho que o pior foi depois, na verdade, que eu ficava com muito medo de voltar. Mas, no fim das contas, assim, foi uma pausa. Eu fui catapultada da vida e depois voltei. Aí voltei tentando encontrar um sentido. E por que isso aconteceu? O que eu faço com isso? Você é daquelas pessoas que casou 2 ou 3 vezes, né? 2. Por causa da pandemia. Porque é a mesma pessoa, né? Por causa da pandemia tem um casamento, tem o outro, tem o outro. Mas aí a festa teve que adiar algumas vezes por causa do Covid. Isso, a gente adiou 3 vezes a nossa festa. Mas eu me lembro que uma das coisas que era ali na noite da festa do seu casamento, que era né, no dia seguinte você ia fazer quimioterapia, né? Isso, eu casei dia 30 de agosto, a festa, né? Eu já tinha feito uma cerimônia pequena para 12 pessoas. E já estava casada há 1 ano, a gente adiou a festa para janeiro, aí uma nova onda de Covid adiamos de novo para julho, aí dia 30 de julho eu casei, dia 1º de agosto eu internei para minha primeira sessão de quimioterapia. A sua festa de casamento foi muito marcante para mim, porque eu sou enfermeiro e minha especialidade na saúde é oncologia. Uhum. Então, nessa época eu estava na residência, então eu estava o tempo todo atendendo pacientes com câncer dos mais diversos tipos. E aí, na festa de casamento, você entrou e dava pra ver claramente que você tinha acabado de pôr o porte. Tava com o porte bem catéter aqui. totalmente implantado. E aí foi uma mistura de cenários, de sentimentos ali. Foi bastante... E assim, depois eu fiquei pensando... Bastante emocionante. Graças a Deus, assim, que eu tive essa festa antes, porque eu tinha ficado já 1 ano e meio sem ver as pessoas por causa da pandemia, como todo mundo ficou. E depois eu fiquei mais 1 ano praticamente sem ver as pessoas. De novo, né? E aí aquilo ali foi a minha oportunidade de ver as pessoas que eu amo e de perto e de longe. Infelizmente, meu irmão não veio. Em nenhum dos 2 casamentos. Eu fiquei muito triste com isso. Ele não conseguiu vir, porque ele veio em janeiro. Em janeiro, 3 dias antes, meus sogros pegaram Covid. Eu tive que cancelar de novo. E aí me deu muita força, assim, estar com as pessoas que eu amo, porque eu fiquei 1 ano isolada. Aí eu fiquei vendo praticamente... só o meu marido podia ficar comigo. Eu ficava 7 dias internada, 21 dias em casa. Não, 7 dias internada, com 5 quimioterapias, 24 horas por dia ligado numa máquina, 15 dias em casa. E aí, 6 ciclos assim. Então, eu só via o meu marido, os meus pais e meus sogros. E aí, 2 casais de amigos que estavam bem radicais na proteção para o Covid. Eram as pessoas que eu via. Depois que terminou o tratamento, eu voltei aí para a comunidade da Vila de terça-feira. Então, eu vi os pastores também. E aí, mais alguns amigos. Aí, eu comecei a abrir, assim, mas não estavam em lugares de aglomerações. E aí, foi toda uma vitória. Tipo, a primeira vez que eu pude andar sem máscara, demorou meses. Você demorou mais, né, do que a gente. Muito mais. Demorei 1 ano a mais. Primeira vez que eu pude... já tava, né? Tinha uma brincadeira que o Marcos fazia, né? Meus filhos já estão lambendo corrimão. Você não ficar perto da gente aqui. Então, quando alguém estava doente me avisava, né? Minha imunidade ficou 0. Eu fiquei com uma anemia profunda depois do final. E até voltar a andar de trem. Nossa, foi uma vitória voltar a andar de trem. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de andar de trem. Eu amo andar de trem. Acho que foi... Ressignifica as coisas. Significa que eu posso ir e voltar e tenho saúde, assim. Quando eu vejo alguém doente no trem, eu falo... Nossa, essa pessoa precisa mesmo estar aqui, porque
Ela não devia estar aqui, né? Estando doente, ela não devia estar aqui. Bom, encerrada essa fase e avançando um pouquinho mais na linha do tempo aí. Tô falando pra caramba, né, gente? Faladeira. Nesse último, em 2025, a Glocal ganhou um prêmio bastante significativo. Fala pra gente um pouquinho disso. Sim, acho que foi uma... eu vejo 2025 como um... Assim, eu tenho a sensação de que eu tô preparando o terreno há tempos, assim. A gente foi estabelecendo o que é a Glocal, o que a gente faz mesmo, o que a gente faz bem, qual que é o nosso diferencial... Há anos. Aí teve todas as intercorrências de pandemia. E aí eu entendi. Antes a Glocal acelerava negócio também. Aí na pandemia a gente falou, a gente acelera a ONG. Pode ser que algum... E a gente quer que ONGs tenham negócios para se sustentar, mas o nosso negócio é terceiro setor, é ONG. Porque já tem muita aceleradora de negócio. Aí foi passando, não sei o quê, e a gente entendeu, nosso diferencial, eu não vou atender 50 ONGs de uma vez. Meu diferencial é saber o nome do líder. Se ele faltar, saber por que ele faltou. Se é problema com o filho, se é o emprego que está puxado, se é problema no casamento. E dar suporte para eles. Seja suporte psicológico, espiritual, emocional. A gente tem feito isso. Então, esses anos foram anos de consolidação, de entender a identidade da Glocal. E aí eu sempre falo assim, vou captar recurso. Desde dessa época que eu vou captar recurso, se acontecer alguma coisa. Vou captar recurso, começa a pandemia. Eu vou captar recurso para Glocal crescer, aí eu fico doente, sabe? Eu nunca tinha... E aí eu voltei, eu falei, agora eu tenho que captar recurso. E eu entendi que captação de recurso é um processo, né? Não é do dia para noite. Às vezes acontece do dia para noite, mas não é perene. Vem e vai. É uma emenda parlamentar, 150 mil e depois acabou. Então, eu dediquei os últimos 2 anos a estruturar a governança da Glocal, a escrever documento, a melhorar a transparência, prestação de contas, relatório de impacto, nos inscrever em conselho, tirar certificado. E a gente foi construindo essa governança. E eu, inclusive... dei aula de governança, porque eu fui estudar isso. O que é governança? Eu tinha feito aula de governança na própria Glocal, com os professores que deram aula pra gente. A gente teve o Fernando Nogueira, que hoje é presidente da BCR, mas ele foi um dos criadores do prêmio. Ele estava lá na comissão criadora do prêmio Melhores ONGs, então eu tenho uma preocupação muito grande com governança. Outras pessoas da nossa rede, o Fernando Góes também, trabalhando com governança de empresas, tal. Eu fui estudar o que era governança, e aí eu fui vendo alguns parâmetros que a gente precisava se encaixar. E dos termômetros de diagnósticos, tem lá um diagnóstico no GIF sobre governança, e tem o prêmio Melhores ONGs, que tem 39 critérios lá para você entrar, que é um prêmio que reconhece quais são as 100 melhores ONGs do Brasil. E aí eles têm algumas categorias de atuação e de porte também. Então, eu dei aula de governança, eu deixei como tarefa dos acelerados, inscreva-se no prêmio Melhores ONGs. Por quê? Porque eles vão te dar um diagnóstico do que falta para você ser uma ONG melhor, porque tem lá um monte de critério, tem que ter transparência, tem que prestar conta, o seu estatuto tem que estar no site, não sei o quê, é muito critério, é muito chato e trabalhoso. E aí, em 2025 eu falei, eu vou me inscrever. No ano anterior eu perdi o prazo, e eu falei, em 2025 eu vou me inscrever. Eu deixei tudo arrumadinho, todos os certificados, tudo, e tinha coisas lá que eu ainda não tinha. Tem um plano de captação aprovado, sei das quantas. Não tinha ainda, eu fui fazer. Aí eu fiz e coloquei, tenho. Fiz tudo assim pra responder ali, mas fiz de verdade. Não fiz só pra fingir que tinha. Eu fiz, submeti a assembleia, ao conselho lá. Me ajudou muito. E aí eu sabia que eu ia receber um feedback falando, olha, precisa melhorar tais coisas. Mas acabei que eu não recebi um feedback. Eu recebi um feedback de que eu estava entre os finalistas. Aí fiquei feliz demais. Eu e outros acelerados, outras organizações aceleradas. E aí agora, no final do ano, a gente entrou para lista das 100 melhores ONGs do Brasil em 2025. Então, a gente recebeu esse prêmio 100 melhores ONGs. E foi uma alegria imensa, eu não esperava. Mas você recebeu 2 prêmios naquela Isso, e aí quando a gente chegou lá na cerimônia, dia 12 de dezembro, chegando lá, a gente foi, ainda eles têm prêmios por categorias, melhor ONG por estado, né, dentro do grupo de 100, melhor ONG por estado.
a melhor ONG da Casa de Direitos Humanos, de não sei o quê, de não sei o quê. E aí a gente estava entre as 5 melhores ONGs de pequeno porte. E o porte não tem a ver com o alcance, tem a ver com o orçamento. O orçamento, o número de pessoas que trabalham. Então, a gente faz muito com muito pouco. Muito mesmo. Então, e confirma aquilo que a gente já tinha falado, né? Que a gente precisa de alguém que coloca um espelho na frente da gente, né? Um prêmio como esse é um reconhecimento daquilo que, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa, ou não sei. Aí precisa de uma pessoa para dar essa devolutiva, mas na hora do prêmio desse é o reconhecimento de... Nossa, eu tava muito não esperando que fosse dar certo, assim. E, sem expectativa mesmo. E foi, assim, uma alegria muito grande. Porque eu quero ser uma fábrica de melhores ONGs. Eu quero que todo mundo que passe pela Glocal saiba como ganhar o Melhores ONGs. Se a pessoa vai querer se candidatar ou não, é problema dela, mas que ela sabe o que ela precisa para ser uma das melhores ONGs, ela sabe onde buscar, onde fazer o documento, o que fazer, o que postar. Eu quero que ela saiba. Então, passou pela Glocal, vai ter essa sabedoria aí, vai ter esse conhecimento. Lá. O Pedro colocou lá nos objetivos da Limiar. Isso, porque é isso, assim, eu não sei se a Glocal vai estar nos 100 melhores ONGs do Brasil no ano que vem, porque cada ano o número de ONGs aumenta muito, tal, e esse prêmio reconhece os que se inscreveram, obviamente, não está analisando as mais de 900 mil ONGs do Brasil, né? Mas são mais de 6 mil ONGs inscritas, então é um super reconhecimento e um carinho no coração de que a gente está indo para o lugar certo e sem perder a essência. Muitas vezes a gente recebe proposta, vamos levar a Glocal para o Brasil inteiro, vamos fazer para 800 milhões de ONGs. Não sei se é isso. O impacto que eu quero gerar, eu não sei se é no atacado. Ju, e se alguém está ouvindo aqui pensando, e agora, o que eu faço? Sou dirigente de uma organização e eu queria chegar na Glocal, o que eu faço? Bom, para chegar na Glocal, a gente está, inclusive, com as inscrições abertas, agora está dia 20, então tem mais alguns dias para se inscrever. Mas o que você precisa para ser acelerado da Glocal? Seu projeto já tem que estar acontecendo, não pode ser uma ideia, você tem que estar atendendo. Você tem que ter pelo menos mais 2 pessoas com você, tocando o projeto, porque o projeto de aceleração é pesado, é puxado, né, Pedro? É puxado. É puxado. A gente pede 6 horas de dedicação semanal, porque são 2 aulas de 2 horas, mais 1 hora de mentoria e mais pelo menos 1 hora que você tem que sentar e pensar no que você aprendeu, fazer exercício e aplicar. Então, requer dedicação, é puxado, mas assim, vale a pena. O tanto que você investe na Glocal de energia, você tira de benefício, assim. Tem gente que se desenvolve muito e você sabe que são os que mais correram atrás, pedem mentoria, enfim. O que a pessoa precisa? Estar atendendo, ter uma equipe que é suporte, porque ela tem que tocar o projeto, às vezes um outro emprego e aceleração. E tem que ter essa disponibilidade para se envolver no processo, porque custa, não custa dinheiro. Custa energia, mas retorna. A gente tem muita história de transformação, né? Muita. Então, assim, quem quiser ver coisas da Glocal, entra lá no nosso Instagram, no YouTube, tem coisas lá o tempo todo de histórias. Tem uma emocionante essa semana, né? Colocou lá no Instagram, a gente está gravando agora, hoje é dia 15, né? Do que a gente postou do vídeo? Esse vídeo, né? É um corte a gente perguntando para os empreendedores o que fez você começar, que história fez você começar. E aí eles contando a pessoa que deu... Ele viu, né? Que foi o primeiro... Qual foi a primeira pessoa que você falou assim, eu preciso fazer alguma coisa, né? E eles contando alguma história. Se você não viu esse vídeo... Tá lá no nosso Instagram, vai lá ver, Glocal.aceleradora. Pra gente encerrar o arco Glocal aqui da nossa conversa, quantas organizações já passaram pela aceleração da Glocal? E quantas pessoas a Glocal já impactou indiretamente, né? Considerando o quanto que a capacidade de atendimento de todas essas organizações que já passaram por lá. São, mais de 400 líderes, acho que são 470 líderes, de 180 organizações. Elas estão em 39 cidades do Brasil,
Mas aí é uma conta bem conservadora, porque tem vários projetos que estão em várias cidades do mundo, inclusive, né? A gente acelera projetos missionários que estão presentes em vários lugares. E elas atendem direta e indiretamente mais de 1.300.000 pessoas. Muita gente. Uau. Muita gente tendo a vida tocada, já foi atendido, foi beneficiário, ou a família foi beneficiada por um serviço ou uma ação de algum desses 180 projetos. Então, indiretamente, a gente tem o alcance aí de tocar muitas vidas. A gente não está na ponta, mas a gente está fortalecendo quem faz, quem já se mobilizou para fazer, quem já se dispôs. A gente está fortalecendo, ajudando essas pessoas a fazerem mais e melhor e dando ferramentas para elas fazerem com mais facilidade, com mais eficiência, com mais ajuda, com mais profissionalismo, inclusive, e, consequentemente, alcançar mais transformação social. Esse é o nosso objetivo, encurtar a distância entre a transformação e o que quer que seja que ela precisa para acontecer, seja gente, voluntário, recurso. Legal demais. Inclusive é o slogan da Glocal. Encurtando distâncias. A gente tem perguntas que são padrões para todos os convidados, né? Na verdade, a gente tinha uma pergunta padrão até esse momento. Agora a gente tem duas. Né? E a primeira convidada que vai responder duas. Que responde duas é você. Tá. Quando a gente está falando de empreendedorismo social e você, pela sua jornada, a gente vê muito essa questão do empreendedorismo social presente, de busca por propósito, buscar construir um trabalho que é relevante sob muitas perspectivas. A gente está sempre tentando construir algo em que tenha mais pessoas ganhando com a gente. A gente não está só procurando construir coisas em benefício próprio. Uhum. Então, a pergunta é, se você vencer, você vencendo, você conquistando os seus próximos objetivos que você tem para os próximos anos, quem está vencendo junto com você? Nossa. Poxa, eu entendo que esses 180 projetos estão vencendo comigo de alguma forma, assim, porque os objetivos que eu tenho para o futuro é aumentar o impacto para eles, oferecer mais serviço para eles, gerar mais valor na comunidade para eles, ser uma ponte para os recursos chegarem para eles. Então, para mim, essa é a minha métrica de sucesso. Eles estão vencendo comigo, assim. E aí, indiretamente, quem eles atendem, né? Então, não digo essas 1.300.000 pessoas, mas uma parte desse público, sim, porque vai continuar sendo beneficiário deles. Então, a minha comunidade da Glocal, tá? Com certeza, cada passo que eu dou tá vencendo comigo. Que legal, que legal. E a outra pergunta, Ju, é o seguinte. Quando a gente... Agora é uma coisa bem pessoal, né? Na possibilidade de um encontro que só acontece dentro da gente mesmo, né? Se você tivesse um encontro com a menina Juliana, de 10 anos de idade. Essa menina Juliana encontra com a Juliana adulta agora, e a conversa acontece, vocês têm um tempo de conversa. O que você diria agora como mulher adulta nessa fase esse prêmio, né? Fechar é uma fase, né? De reconhecimento e de muita coisa que você trabalhou. O que você diria para essa menina que estava lá participando do projeto? Aliás, tem uma coisa interessante, você encontrou a dirigente do projeto, né? Verdade, esse projeto que eu falei que eu fiz ginástica olímpica, que eu fiz natação, eu encontrei uma das dirigentes do projeto, depois ela foi acelerada por nós e por meio de outro projeto. Que coisa linda, né? Isso. E deixa eu pensar. Eu acho que eu diria para pequena Juliana ter coragem e não esquecer de brincar. Eu acho que a dureza da vida faz a gente... Acho que na vulnerabilidade, eu acho que eu vivi muito isso. Eu sempre fui muito séria, porque, não dá tempo de brincar, não. Acordar cedo para ir pra escola, para ir trabalhar. E eu acho que eu
eu perdi um pouco do brincar, assim. Quando você falou trabalhar no McDonald's, por exemplo, você usou esse exemplo aqui, né? Pois é, queria brincar no brinquedão. Porque não tinha espaço pra brincar, né? Ainda tinha. O resultado é na nossa região, inclusive, né? Que não tinha espaço. Não tinha. Eu sempre fui uma criança muito lúdica. Eu lembro de pegar... Qualquer coisa que eu pegasse virava um brinquedo na mão. Virava um boneco, tipo, 2 lápis de cor virava um boneco, sabe? Tudo brincar. Eu não ganhava presente de Natal. Era tudo eu inventava. Então eu sempre... Mas aí eu fui crescendo, eu acho que eu fui pensando, tipo, primeiro o dever, depois o lazer. A vida não tem espaço para desfrutar. Isso é coisa do meu pai. Comprei isso dele. Exatamente. Eu sempre penso que a solução para qualquer problema é igual do Revolução dos Bichos, igual o cavalo lá. Vou trabalhar mais. É sempre isso, vou trabalhar mais. Eu acho que eu diria para ela para brincar um pouquinho mais e ter coragem, porque eu acho que muitas das coisas que eu fiz precisaram de coragem e a coragem está sendo recompensada. E a menina Juliana, ouvindo você, o que ela diria? Eu acho que ela não ia acreditar. Primeiro que ela fica com medo de ter câncer. Meu, câncer! Mas eu acho que daria uma boa empolgada. Eu acho que talvez ela relaxaria um pouquinho. Sabendo assim, vai dar certo. Pode demorar mais do que eu tô imaginando, mas eu vou ficar bem. Assim, eu acho que eu tinha muita pressa de as coisas darem certo logo. Né? E eu acho que ela, me ouvindo, ficaria um pouquinho mais relaxada. Curtiria um pouquinho mais o processo. Legal. Ju, quem quiser encontrar você de um jeito mais fácil, ou ler coisas que você escreve ou fala, onde é o melhor lugar, ou, sei lá, nas suas redes aí, sei lá, o contato com eu tô aquilo que pode saber mais dessas coisas que têm acontecido. Eu tô no Instagram como Julia Spegs e tô no LinkedIn também como Juliana Gouveia. Acho que são os 2 lugares que eu posto mais. Nas redes da Glocal também sempre tô. Sim. Mas nem sempre sou eu que escrevo, né? Então, acho que esses são os 2 lugares mais presentes na comunidade da Vila. E nos eventos da Glocal também sempre estou. O nosso site é aceleradora.glocal.org.br e acho que é isso. Legal. Ju, obrigado pela sua presença, por ter aceito o convite. Desejamos a você todo o sucesso do mundo, vários outros prêmios, melhores ONGs para a Glocal, por vários anos consecutivos. Amém. E é isso aí, estamos juntos nessa jornada tão árdua que é o terceiro setor. Isso. Bom, e para quem está vendo aqui, você pode fazer aquilo que você faz quando você vê uma coisa legal. Você compartilha com os outros aqui, a gente sempre vai ter histórias dessas de gente que está transformando o mundo, transformando o seu universo ativo na mudança da nossa cidade, trabalhando para que as coisas aconteçam. E então, curte esse episódio, avisa seus amigos, fala que tem mais uma frente dessas onde você pode ser inspirado. Até mais e até o próximo programa.